Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Cérebro em Ebulição. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lorena. Eu sou uma adulta com superdotação. Através deste canal, eu ajudo adultos com o cérebro em ebulição a entenderem quem são, valorizando seu modo de funcionamento atípico e a libertar o seu potencial. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma mensagem de esperança sobre um assunto que é muito importante para mim. O adulto superdotado pode sim ter uma vida de muito sucesso. Essa pergunta já me foi feita algumas vezes e sempre ouço falar das dificuldades que o adulto com superdotação tem para ter uma vida feliz, de sucesso. O conteúdo do vídeo de hoje, ele foi tirado de algumas palestras que foram feitas e inclusive de livros de uma autora psicóloga francesa que eu gosto muito, que chama Mônica de Carmadec, e que fala bastante sobre o assunto da superdotação e como viver bem com ela. Mas primeiro, eu gostaria de dizer, o que é ter uma vida de sucesso? É ser feliz consigo mesmo e com os outros, é se autoconhecer, é arrancar as raízes de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, é abrir as nossas asas e voar, mas voar na altura que podemos voar, a altura adaptada a quem nós somos. Então vamos lá. Como viver bem com a superdotação? Hoje eu vou trazer novamente uma breve revisão de quem é o adulto superdotado, para ajudá-lo a entender a sua complexidade e ao mesmo tempo para ajudá-lo a entender e descobrir por que alguns terão sucesso e outros não. Mas então, como reconhecer um adulto superdotado? E aí, eu penso logo na palavra diferença e no fato que a maioria dos superdotados que eu conheço, e olha que eu já conheço um bom tanto, pois eu participo de vários grupos de trabalho com muitos e muitos e muitos superdotados, e eles sempre falam do fato de que eles se sentem diferentes, mas também das pessoas que convivem com esses superdotados no dia a dia, que têm essa mesma sensação. Então, como você sabe, a diferença pode ser uma vantagem ou pode também ser uma desvantagem. Mas o fato é que vamos falar dessa diferente e do impacto que ela pode ter em nossas vidas e nas escolhas que vamos fazer. Mas o que é essa diferença então? Essa diferença não é apenas uma impressão, não é uma dificuldade de adaptação. E é claro, como eu já disse por aqui nos vídeos e inclusive no primeiro podcast que eu fiz para esse canal, não é uma patologia. Para mim, essa diferença se manifesta em uma série de características que eu já citei nos outros vídeos, mas que eu vou citar hoje brevemente por aqui. O intuito é sempre de trazer um novo ângulo de visão sobre as características e sobre quem é o adulto superdotado. Mas acima de tudo, essa diferença é um olhar sobre o mundo, é uma maneira de viver, de entender as pessoas e as coisas. Vamos começar vendo como o mundo vê o adulto superdotado. Para o mundo, o adulto superdotado é, acima de tudo, alguém, é claro, diferente e um pouco incompreensível. Ele é alguém
difícil de se conviver. De toda forma, você já deve ter observado à sua volta que o adulto superdotado é muito mal compreendido, muito mal conhecido. Poucas pessoas sabem como realmente eles funcionam e quem realmente eles são. Vamos confundir suas características com várias outras patologias ou vários mitos vão existir em volta de quem eles realmente são. Mais interessante ainda será observar como o adulto superdotado percebe o mundo. Para ele vive em um mundo estranho. Ele se sente como um marciano. Engraçado que essa palavra eu até tenho escutado várias vezes. Nesses últimos dias eu escutei várias vezes pessoas falando sobre o assunto da superdotação e falar que o superdotado se sente um marciano aqui na Terra. Alguns dizem, eu não sei, mas eu não consigo entender esse mundo. Eu tenho dificuldade em encontrar o meu lugar aqui. Esse mundo é muito superficial, muito fútil. Mas para ele, o mundo representa muitas vezes de maneira muito hostil. Não que ele seja perigoso ou que seja perigoso ter relações sociais, mas pelo menos complicado. Poderíamos pensar que as suas inteligências os facilitariam, mas não necessariamente. Acho importante que alguns mitos sejam aqui evocados novamente para serem quebrados, eu espero. O primeiro que eu quero citar é aquele que nos faz pensar que o adulto superdotado é onisciente. Esse começa na escola. Você lembra lá na escola quando tinha aquele aluno meio Caxias, para quem todas as perguntas eram feitas e para quem ele sempre tinha a resposta certa? Então a gente vai pensar, né, que essa criança que sempre tinha as respostas certas, ela vai crescer e vai se tornar um adulto que sempre terá respostas para tudo, que sempre conhece tudo sobre tudo. E não é bem assim, né? Se um adulto superdotado teve dificuldades quando criança, aos 35, aos 60 anos, essas mesmas dificuldades continuarão a existir. Sejam elas de ordem emocional, relacional ou até mesmo intelectual. Pois vale lembrar e vale citar que vários superdotados sofrem de distúrbios associados, como a dislexia, o TDAH, algumas características do autismo, e que essas dificuldades vão ter um impacto muito grande no desenvolvimento intelectual do superdotado. Outro mito é que muitos adultos superdotados sabem que eles são superdotados. E aí é que vem para mim, a coisa mais importante, porque é lógico que não. A maioria dos superdotados não tem a menor ideia que eles sejam. E, inclusive, eu sei que muita gente que está me seguindo e que assiste por vezes os meus vídeos ou que vê, às vezes, os meus posts passarem, não conseguem se identificar, porque para eles é um objetivo muito longe, é algo muito longe deles, né? Eles vão lutar muito tempo com isso. Então, poucos são os superdotados que sabem realmente quem eles são. Lembrando que eu fui passar meus testes já com 37 anos e até essa data jamais passou pela minha cabeça esse assunto. Por vezes, pensamos que o superdotado tem uma imagem muito positiva dele mesmo e, infelizmente, a realidade é bem outra. Ele passa a sua vida esperando o momento
em que os outros descobrirão que ele é apenas uma farsa, que chamamos de síndrome do impostor. Mas também a famosa falta de confiança em si ou a baixa autoestima. O superdotado, infelizmente, não tem muita confiança em si, portanto, ele não tem uma imagem positiva de si. Outro mito é que o adulto superdotado transborda de ideias, de criatividade. Então, por vezes, eles realmente são capazes de ter muitas ideias, mas em algumas circunstâncias e principalmente quando ele está deprimido, para ele é até mesmo impossível obter novas ideias. E para quem vive a superdotação já vai me dizer, então, Lorena, é muitas vezes. Já na continuação desse assunto sobre criatividade, outro mito é que ele transborda de motivação facilmente. Bem, é exatamente como acontece com as crianças. Como quando fazemos algo pelos quais somos apaixonados, que sejamos crianças ou adultos, nós somos capazes de ter uma motivação que realmente fica lá em cima. Mas se algo não nos interessa, nem sempre sabemos encontrar motivação, como uma criança mesmo. Fazer por obrigação e sem estímulo de motivação nos priva completamente do nosso potencial. E isso é bem interessante. Eu sei que, por exemplo, se eu tenho que fazer algo que eu não gosto e que eu não quero fazer, para mim é uma fonte de angústia muito grande e eu não consigo encontrar nem motivação e nem ativar o meu potencial para fazer. Eu vou me sentir completamente bloqueada em relação a isso. E é uma fonte de sofrimento muito grande. Bom, eu acho que a maioria das pessoas são assim. Talvez eu diria que a hipersensibilidade ela traz um lado um pouco mais sofrido, talvez, para o superdotado em relação a isso. Outro mito é pensar que o superdotado é admirado por todos. E aí eu vou aproveitar para responder a uma pergunta. Vale a pena dizer para os outros que você é superdotado? Infelizmente, no mundo de hoje, ser superdotado não será algo que te fará ser admirado pelos outros. Alguns terão ciúmes, outros serão agressivos, outros te ignorarão, simplesmente. Claro que por falta de conhecimento, por crenças limitantes. Infelizmente, é preciso escolher para quem vale a pena dizer. E isso não é por causa de uma vergonha ou porque não aceitamos quem somos, mas porque não vale a pena entrar em debates vazios de sentido. E quando eu digo isso, eu digo de maneira geral, para a família, para os amigos. Vale a pena realmente pensar bem quais são as pessoas para quem vale a pena falar sobre o assunto. Acho que uma outra hora vale a pena a gente falar sobre isso, talvez um dia numa live. Diga aí o que vocês acham. E por último, né? Desculpa. E por último, muitos pensam que os adultos superdotados terão sistematicamente uma vida profissional de sucesso. E você sabe que mesmo sendo superdotado, tendo obtido vários diplomas, podemos não conhecer um brilhante sucesso profissional, pois não é tão simples assim. Vale a pena também esse assunto ser falado em uma outra ocasião. Para resumir de maneira rápida, meio que elaborando um perfil tipo do adulto com superdotação, eu vou construí-lo através das 4 inteligências que eu já apresentei
lá no segundo vídeo sobre como identificar um adulto com superdotação. A inteligência cognitiva, a inteligência emocional, a inteligência relacional e a inteligência criativa. Então, pela inteligência cognitiva, eu faço referência a essas pessoas que pensam muito rápido e que têm capacidades de análise e de síntese bastante incríveis. São pessoas com sede de aprendizado e que são capazes de estabelecer ligações entre seus conhecimentos. Já a inteligência emocional vale a pena se referir à hipersensibilidade, ou seja, essa capacidade aguçada de observação que encontramos no adulto superdotado. Essa inteligência também é ligada à sua capacidade de se apaixonar por tudo, à sua sensibilidade, à sua necessidade de sempre viver mudanças. A inteligência relacional é talvez uma das mais problemáticas, pois a sua empatia e a sua capacidade de questionar tudo pode muitas vezes dificultar as suas relações e fazer com que o superdotado se sinta muito só. A inteligência criativa se refere quanto a ela, a capacidade do adulto superdotado a inventar novos caminhos e novos conceitos, a sua curiosidade e a maneira original que ele terá para resolver os seus problemas. Portanto, esses traços de caráter não são sem consequências. Eles têm consequências internas e externas para o adulto superdotado. Se eu pudesse propor aqui 4 fontes internas de conflito, eu diria a excitabilidade, a sensibilidade, a clarividência e o perfeccionismo. Cada um desses traços pode intervir nas nossas vidas de maneira positiva ou negativa. Mas como nós, adultos superdotados, geramos nossa relação com o mundo? Quais são as escolhas que devemos fazer para nos adaptar a ele? Uma psicóloga americana, Nancy Alvaredo, descreveu no final dos anos 80 4 modos de adaptação do adulto superdotado ao mundo. Há adultos superdotados que tentarão se misturar com os outros para encontrar a adesão do grupo. Existe um outro grupo que viverá evitando as pessoas, evitando o grupo de pessoas e que aos poucos vai se excluir até viver isolado no seu próprio mundo. Existe ainda um outro que vai conseguir encontrar um compromisso sem se perder. Ele entendeu que para viver neste mundo é necessário saber negociar entre as suas vontades e as vontades dos outros. E por último, há aquele superdotado que vai participar de um grupo de superdotados para se sentir pertencer a um grupo que se parece com ele. Eu diria que tem um quinto grupo que ela não identificou na época, que são os adultos superdotados que vão criar grupos ou que vão escrever livros ou que vão fazer vídeos sobre o assunto. E isso vai lhes permitir encontrar pessoas incríveis no seu caminho, que se parecem realmente com eles. Mas então, o que o adulto superdotado pode colocar em prática para pôr fim a esse sentimento que ele tem de rejeição e de solidão? Na maioria das vezes, ele vai tentar modelar o seu modo de vida. Ele vai tentar modelar os seus pensamentos
com a grande maioria das pessoas. Porém, quanto mais ele vai agir deste modo, tentando se adaptar aos outros, mais ele vai se sentir mal com ele mesmo, pois ele vai estar fugindo de quem ele é. Para nos sentirmos bem desde a nossa infância, nós adaptamos o que nos chamamos de defesas. Nós construímos uma maneira de nos adaptar aos outros, de nos relacionar com eles, e assim nós vamos funcionar com 4 tipos de defesas que são um pouco a origem do nosso mal-estar hoje. O primeiro é ignorar a nossa superdotação. É exatamente quando, não sei se vocês quando criança tinham costume disso, a gente escondia a cabeça dentro do balde, né? Colocava as cabeças dentro do balde e chamava, falava, me procura, olha, eu tô escondido. Quer dizer, a gente tinha a impressão que ninguém estava vendo a gente, mas a gente só tinha escondido uma parte. Então, essa solução de ignorar não é uma verdadeira solução, pois ele acha que as pessoas não estão vendo quem ele é, mas todo mundo está vendo. A segunda é a resignação. Existem muitas pessoas que vivem a vida de outras pessoas. Até o dia, né, que eles tentam, que tentam viver uma vida que parece com outras pessoas, mas que não é a vida deles. Até o dia em que ali a crise da quarentena, né, nos 40, 50 ou 60 anos, eles vão enfim compreender que eles talvez tiveram uma vida de sucesso aos olhos do mundo, né? Tiveram carreiras, talvez belas carreiras profissionais, mas para eles têm a impressão que esqueceram de viver. E aí eles precisam que algo realmente aconteça para que valha a pena o resto da vida. Uma outra forma de defesa é renunciar e ir para frente. É meio que uma maneira de resignar, né? Também é outra maneira de se resignar. E uma última defesa, e essa é bem perigosa, é viver dependendo do olhar do outro. Mas eu tenho a convicção que o que pode ter sido vivido por vezes também como fraqueza, podem se transformar em vantagens. Para progredir e para ir para frente, o superdotado muitas vezes precisa confirmar a sua diferença. E como ele pode fazer isso? Claro, pelo teste ou também com as pessoas à sua volta. Mais ou menos aquilo que eu tinha explicado no último vídeo sobre como descobrir se sou ou não superdotado. E para se desenvolver com a sua superdotação, não somente ela precisa ser reconhecida, mas como também ela precisa ter um terreno fértil para se afirmar. Não podemos ter um sentimento de autorrealização estando sozinhos. Se afirmar implica uma interação com o mundo. E neste caso, vários fatores vão atuar. São fatores que contribuem para a constituição da nossa identidade. E para se desenvolver, o adulto superdotado vai precisar analisar em função de cada um dos fatores da sua vida qual importância ele acordou e qual a pressão que ele suportou desde a sua infância para cada um desses fatores. O primeiro fator é a sua personalidade. Claro que nem sempre somos conscientes da nossa personalidade, mas isso é muito importante, pois podemos ter um QI de 140 podemos ter duas pessoas com QI de 140 as duas, e em função da personalidade que temos pessoas que se desenvolveram completamente de maneira diferente.
Outro fator é a família. Claro que se eu nasci em uma família que me permitiu desenvolver a minha superdotação, que sempre apoiou e que sempre compreendeu quem eu era e as minhas necessidades, vai ser muito mais fácil desenvolver a minha superdotação. Outro fator que também é muito importante é o sistema de educação. Claro que se eu tive a sorte de estudar em escolas boas, ter acesso a informações para desenvolver o meu sistema de conhecimento, será muito mais fácil que talvez se eu cresci estudando em escolas públicas no Brasil ou morei em cidades pequenas, não terei as mesmas oportunidades, essas pessoas não terão as mesmas oportunidades. Outro fator também que vai ser importante é o quadro cultural. Em certas culturas, a diferença não é um problema. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, as crianças que são superdotadas, isso não é um problema no sistema escolar, inclusive até mais visto como uma vantagem. O que não é o caso, talvez, num país como o Brasil. Também outro fator é o ciclo da vida. Claro que não vamos dar a mesma importância à superdotação se nós temos 5, 15, 30, 50, 80 anos, né? Não damos a mesma importância ao conhecimento de nossos talentos a cada período da nossa vida. Então, a cada momento da nossa vida, esses fatores que eu citei, né, a personalidade, a família, o sistema educativo, o quadro cultural ou o ciclo da vida, poderão agir de maneira positiva ou negativa, de acordo com o que a gente vai ter vivido. Muitas vezes, dizemos que alguém que conseguiu foi porque ele teve sorte. E assim podemos pensar que somente os eventos positivos podem ser favoráveis para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da superdotação. Mas eventos negativos também podem contribuir e nos ajudar a progredir. Você lembra lá quando eu contei um pouco sobre o meu burnout? Foi justamente o meu burnout que me permitiu parar um pouco aquela agitação que eu estava, aquela ebulição que eu estava, para, enfim, entender que eu precisava me escutar, eu precisava escutar a minha sensibilidade e entender o que realmente era adaptado para mim, quais eram as minhas verdadeiras paixões. E foi super interessante, porque, contando rapidamente aqui para vocês, quando eu fiz meus estudos, né, eu fiz estudos de arquitetura primeiro, arquitetura e urbanismo, mas eu sempre fui apaixonado pelo homem. E eu fiz estudos de arquitetura e urbanismo porque eu amava entender como o homem vivia no espaço, como ele interagia na cidade, como ele se adaptava na cidade. E assim, hoje, né, que eu estou me aprofundando mais sobre as neurociências e estudando um pouco mais sobre psicologia e sobre a maneira como as pessoas são e como elas interagem com o mundo, eu vejo realmente as interações. Mas antes do burnout eu não conseguia ver a utilidade do percurso escolar que eu tinha feito. E eu acho que justamente hoje eu tenho consciência de que os eventos negativos da minha vida foram muito benéficos para a minha progressão e para o meu desenvolvimento. Só uma pequena parêntese. Portanto, é importante compreender e encontrar qual a relação entre a superdotação e o sofrimento que podemos viver ao longo da nossa vida. O que é possível de se fazer então? Ou encontrar a solução sozinho, ou procurar a ajuda de um especialista, que eu já citei por aqui.
mas conhecendo os adultos superdotados e o desejo que eles têm de tudo entender e de tudo compreender, eu já sei que muitos vão preferir, num primeiro momento, procurar a informação sozinhos. Isso é normal. Mas eu acho que é muito importante procurar um acompanhamento adaptado para os adultos com superdotação, para realmente compreender o seu modo de funcionamento e entender também a trajetória da sua vida. Este especialista vai ajudá-lo também a entender quais os fatores que o levaram à criação do falso eu. Pois realmente, através dos anos e desde a infância, criar um modo de funcionamento para responder às expectativas dos outros nos obriga finalmente a ter um modo de funcionamento cada vez mais distante de nós mesmos e difícil de suportar, que aos poucos vai se transformando em um modo de funcionamento, se transformar no nosso modo de funcionamento mesmo, né? Aquele que vamos conhecer, e perdendo quem realmente nós somos. Portanto, este especialista vai permitir a pessoa talvez de tomar consciência de quem é esse falso eu, né? Colocar o dedo realmente no falso eu e descobrir o que o adulto superdotado tenta proteger utilizando esse falso eu. Porque se a gente utiliza um falso eu, é porque no fundo a gente tenta proteger alguma coisa. Mas principalmente o especialista vai ajudá-lo a entender o que o adulto ainda tenta proteger hoje, pois o que ele quis proteger lá na infância, quando ele criou o personagem do falso eu, talvez não seja mais necessário de proteger hoje na idade adulta. É importante, portanto, que ele possa identificá-lo. O especialista vai ajudá-lo a compreender também as consequências desse falso eu em sua vida, até onde ele é prisioneiro, né, deste falso eu, o que ele deve fazer e por que vale a pena fazer para se libertar desse personagem. Porque essa relação entre o eu e o falso eu, uma vez que ela será identificada, vale a pena verificar quando e por quais eventos ele se desenvolveu. Onde principalmente, que o desenvolvimento do adulto superdotado, ele começou a estagnar, a se paralisar. E isso vai permitir que o adulto superdotado, de sair desse personagem e evoluir para uma vida que seja mais em fase com ele mesmo. Outro fato muito evocado é que o adulto superdotado gostaria de ser amado por ele mesmo. E essa necessidade de ser amado por si também tem uma relação com o falso eu. Inúmeros são os que pensam que se eles mostrassem quem eles são realmente, eles perderiam amigos, familiares, as pessoas que eles julgam importantes para eles mesmos. Já ouvi esse assunto várias vezes, inclusive senti também este sofrimento de pensar que se eu fosse e que se eu mostrasse para as pessoas quem realmente eu era, eu perderia o amor de todos, inclusive daqueles que eu mais amava. Portanto, para ter sucesso na vida adulta, o adulto superdotado precisa enfrentar esse falso eu. Ele precisa se conhecer, medir a sua dependência em relação à aprovação do olhar dos outros, ultrapassar esse sentimento de culpa, de medo, porque ele existe sim, e tomar consciência do seu medo também, do risco,
porque há muitos anos ele não tem mais coragem de fazer nada por medo de falhar e principalmente ele precisa consolidar a sua autoestima. Bom, assim a gente vai chegando no final deste vídeo. Se eu pudesse resumir um pouco aqui o que foi dito, eu diria que para ter sucesso, o adulto superdotado precisa apostar em suas inteligências, a cognitiva, a emocional, a relacional e a criativa, uma verdadeira adição dos coeficientes intelectuais, emocionais, dos coeficientes intelectual, emocional e espiritual. Muitas vezes temos muitas capacidades que são desenvolvidas em uma única inteligência e deixamos, negligenciamos os outros, mesmo negligenciamos as outras inteligências, né? E mesmo sendo superdotado, deixando essas outras inteligências de lado, vai ser muito difícil o superdotado ter sucesso. Pois a inteligência emocional, por exemplo, vai nos permitir fazer escolhas felizes. Ela que nos permite nos relacionar com pessoas positivas e que nos aprende o gosto pela felicidade. Muitas vezes podemos pensar que a felicidade é um pouco inacessível para o adulto com superdotação, porque eles são capazes de ver tudo nos mínimos detalhes, porque eles vão ter sede de sempre aprender mais e mais e mais, e isso não terá limite, mas também porque eles têm uma maneira diferente de pensar, não tão adaptada ao mundo em que eles vivem. Mas, na verdade, eles têm, sim, todas as capacidades e todas as possibilidades de ter uma vida muito feliz e de obter e de conhecer a felicidade, porque eles têm, sim, as características fundamentais para se desenvolver e ter sucesso. Eles têm energia, sensibilidade, criatividade e um senso muito grande dos valores da vida. E para terminar, eu gostaria de propor para você 3 perguntas que te permitirão encontrar o sucesso. O que faz sentido para você? O que te dá prazer? E quais são as suas forças? Porque se você unir prazer, força e o que faz sentido na sua vida, não tenho a menor dúvida de que você encontrará o sucesso, tanto profissional quanto na sua vida em geral. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário que terei o maior prazer em responder. E até a semana próxima para mais um vídeo da série Cérebro em Ebulição. Tchau, tchau!